Revelado, fazendeiro humilde transforma humilhação em vitória surpreendente com pagamento à vista. João, um homem simples de 40 anos, traz na pele e nas mãos o peso e a força da terra. Sua fazenda no interior de Goiás é um pedaço de história, um legado que remete às memórias de seus pais. Cada plantação ali cultivada tem o sabor da luta e o cheiro da persistência. No entanto, a crise financeira vinha corroendo sua alma como corrosão metálica. A desigualdade no Brasil rural se mostrava cruel e implacável, e a cada dia João sentia a pressão aumentar. Mas entre a força do trabalho árduo e o calor do amor familiar, ele encontrava um motivo para sorrir, mesmo que a preocupação o deixasse com o coração apertado. Uma noite fatídica, na praça da cidade, a comunidade se reuniu para discutir os desafios atuais. Mas uma figura ostentosa, um empresário arrogante, surgiu como um ladrão na noite. Com um tom escarnecedor, ele tentou comprar as terras de João por um preço irrisório, como se suas raízes não valessem nada. As risadas ecoaram nas paredes do barracão, e a face de João queimava de vergonha. Ele se sentiu desamparado, como um barco à deriva em meio a tempestades. Enquanto a humilhação o engolia, as palavras de sua mãe ecoaram na sua mente, e a força de seu pai brotou em seu coração: nunca desista. Levante a cabeça e lute. Após aquele encontro que parecia um pesadelo, João decidiu que não seria mais uma vítima. À beira do rio que cruzava sua fazenda, entraram em seu coração ideias luminosas. Ele lembrou-se de uma variedade de grãos que poderia revolucionar sua produção. Era hora de deixar o orgulho de lado e unir a família. Maria e os filhos, com a determinação de quem tem suas raízes cravadas na terra, juntaram-se a ele. Enfrentaram o olhar cético de vizinhos que riam de suas tentativas, mas a união só fortalecia o sonho de mudança. Os dias se transformaram em noites de labuta intensa. Enquanto a maré da pressão subia, João se lembrava do desprezo do empresário. O desejo de mostrar que ele estava errado pulsava dentro dele, como um fogo indomável. Meses correram como água no rio, e a tão esperada colheita se aproximava. Amigos que viram seu esforço começaram a se juntar, atraídos pela determinação que transbordava de João. Finalmente, o dia do leilão chegou. A cidade estava agitada e o ar estava carregado de expectativa. João estava nervoso, mas ao mesmo tempo sentia um orgulho imenso. Ele olhou ao redor e viu rostos de apoio e estranheza. Quando apresentou sua produção, a insegurança quase o paralisou, mas ele respirou fundo e se lembrou de quem estava lutando. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os lances começaram a surgir, e o silêncio reverente tomou conta do espaço. João viu o empresário arrogante observar, perplexo, enquanto sua produção alcançava valores inimagináveis. Em um instante, a humilhação se transformou em respeito. Quando o leilão terminou, a certeza de reconhecimento brilhou em seus olhos, mas a pergunta ainda pairava: essa vitória bastaria para restaurar sua dignidade ou a verdadeira luta estava apenas começando? João saiu do leilão com o coração pulsando em um novo ritmo. Ele havia vencido, e a fazenda, que era o símbolo de sua luta, agora tinha seu valor reconhecido. Mas enquanto caminhava pelos corredores da cidade, a alegria sentia-se misturada com uma névoa de incerteza. Todos na praça o cumprimentavam, oferecendo parabéns, mas ele não conseguia soltar a respiração por completo. O empresário arrogante ainda estava ali. Ele não seria dobrado tão facilmente. Agora, mais do que nunca, João compreendia que a batalha estava longe de ser vencida. O olhar do empresário, uma chama de derrotado, misturado à frustração, não fora esquecido. O desejo de vingança parecia pairar no ar, e uma nova batalha se desenhava à sua frente. Ao chegar em casa, o cheirinho do café que Maria preparava o trouxe de volta à realidade. As crianças, com sorrisos largos,
Correram até ele, puxando-o para dançar. João sentiu uma onda de amor inundar seu coração. O que seria da vitória se não pudesse compartilhá-la com a família? Maria, com seu olhar preocupado, percebeu a tensão no rosto do marido. Está tudo bem, amor? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Sim, só estou pensando no que vem a seguir, ele respondeu, tentando esconder a inquietação. Maria o olhou nos olhos, e com a doçura que sempre o acalmou, disse, vamos juntos, João. Ninguém pode tirar isso de nós. Você fez algo incrível. Mas João sabia que o empresário, que tinha olhos em sua terra, não se deixaria intimidar facilmente. A mesa com os amigos e vizinhos, que se reuniam para celebrar o sucesso de sua colheita, agora representava também um novo desafio. E havia um murmúrio na comunidade, uma preocupação crescente sobre o que o futuro reservava. Naquela noite, enquanto o céu sobre Goiás se iluminava com as estrelas, João se sentou na varanda, refletindo. Precisava tomar decisões. De repente, um plano audacioso começou a tomar forma. E se pudesse ampliar a produção? Se conseguisse formar uma cooperativa com os pequenos fazendeiros da região? O apoio que sentiu no leilão poderia ser a pedra fundamental de uma nova era. Era um caminho arriscado, mas seguir as pisadas de seu pai sempre o guiou a um lugar melhor. Com a luz do dia, João convocou os vizinhos. Sentou-se no meio deles com um brilho de esperança em seus olhos. Ele falava com paixão sobre unir forças, compartilhar o conhecimento e os recursos. Onde havia risos nas primeiras tentativas, agora havia aplausos de incentivo. No entanto, dentro dele, uma sombra persistia. Ele sabia que o empresário estava apenas esperando o momento certo para atacar. O tempo estava correndo contra ele. Naquela noite, enquanto todos saíam, João ouviu um sussurro. Era o empresário, observando à distância. O que ele estava planejando? O que ele faria a seguir? Desde que conheceu a verdade sobre a busca voraz do empresário por poder, João se sentiu determinado a não deixar que sua história terminasse assim. E, assim, outro desafio nascia. Em meio à união da comunidade, a figura do empresário ameaçava quebrar tudo o que havia construído. Qual seria o próximo passo de João? Ele não podia ignorar o sentimento de que a luta estava longe de acabar. Havia algo maior em jogo, e o amanhecer traria novidades que poderiam mudar tudo mais uma vez. O sol despontou no horizonte, tingindo o céu de um alaranjado quente. Era um novo dia, e com ele, João se sentia mais determinado do que nunca. A ideia de juntar os pequenos fazendeiros da região fervilhava em sua mente. Pela manhã, ele se reuniu com Maria na cozinha, e enquanto o barulho da prensa de café enchia o ar, seus olhos brilhavam com a possibilidade. Precisamos fazer uma reunião com os vizinhos novamente, disse João. Se unirmos forças, podemos enfrentar o empresário. Ele já deve estar tramando algo para nos desestabilizar. Maria, ao ver a faísca de luta em João, assentiu, mas sua expressão não era apenas de apoio, havia preocupação. Cuidado, amor, você sabe como ele é, sei, mas também sei que juntos somos mais fortes. Não posso deixar que o medo me paralise. Enquanto a manhã se intensificava, João começou a se sentir revigorado pela energia do seu plano. Ele anotou os pontos principais da reunião. Precisava convencê-los de que a união era a chave para proteger suas terras e seus sonhos. Ao meio-dia, João convocou todos para a Praça Central. O burburinho na comunidade já era palpável. Ele viu os rostos conhecidos, ouvindo conversas sobre a colheita e as dificuldades que já enfrentaram. Quando ele entrou no centro da praça, os murmúrios cessaram. Um silêncio expectante tomou conta do lugar. Amigos! Começou João, com a voz firme e apaixonada. Estamos aqui hoje porque todos nós temos um sonho. Uma terra que pertence a nós e nossos filhos. Recentemente, conquistei a minha fazenda em um leilão e isso só foi possível por causa do apoio de vocês. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais desafiador, e preciso de vocês ao meu lado. Juntos, podemos formar uma cooperativa. Um murmúrio ecoou entre a multidão. Enquanto alguns sorriam, outros ainda pareciam hesitantes.
João rapidamente abordou as preocupações. Eu sei que temos por perto uma ameaça, um empresário que quer tirar tudo isso de nós. Ele não vai parar até conseguir. Mas se nos unirmos, se compartilharmos recursos e conhecimento, ele não terá chance. Os rostos começaram a iluminar-se quando João compartilhou suas ideias. Falar sobre recursos compartilhados e competência coletiva fez com que alguns vissem pela primeira vez a possibilidade real de prosperidade juntos. Ele propôs um sistema de trocas de produtos e conhecimentos, e a ideia foi ganhando força. Uma mulher idosa, conhecida por sua sabedoria, levantou a mão. João, e se o empresário tentar destruir a nossa união? O que faremos? A pergunta pairou no ar. João sentiu o peso daquela incerteza. Se ele tentar, nós iremos lutar. Mas antes de qualquer coisa, precisamos nos unir e fazer o que for possível para nos proteger, respondeu, tentando transmitir coragem. E isso começa hoje. Ninguém pode nos dividir se estivermos em pé. Se algum de nós cair, todos ajudaremos a levantar. Aplaudindo, a multidão começou a se mobilizar. Quando a reunião continuou, ele se sentiu invadido por uma onda de esperança. Mas, à medida que a discussão prosseguia, João sentiu uma presença familiar surgindo ao seu redor. Era o empresário, parado à distância, observando sua comunidade se unir. João congelou por um instante, um frio na espinha. Ele não sabia o que o empresário estava tramando, mas a expressão em seu rosto mostrava que nada estava resolvido. A dúvida se instaurou em sua mente. Será que eles tinham força suficiente para resistir ao ataque que estava por vir? O dia que deveria ser de celebração virou uma expectativa ansiosa. O que o empresário faria em resposta à união de João e seus vizinhos? Seria o momento em que todos precisariam testar a verdadeira força de sua união? João abraçou a chama da esperança que havia acendido entre os vizinhos, mas no fundo de seu coração, a sombra da incerteza pairava. O olhar do empresário não saía de sua mente, como um eco de advertência. O que ele estava planejando? Os dias seguintes foram um misto de trabalho intenso e reuniões com os fazendeiros. A união parecia crescendo a cada evento. Algumas famílias que há muito tempo viviam em disputas começaram a se encontrar no mesmo espírito de colaboração. Era como se a comunidade estivesse despertando para uma nova realidade, cheia de potencial e força coletiva. Naquela manhã, o céu estava nublado, e as nuvens carregadas pareciam espelhar o tumulto emocional de João. Ele assistia a Maria preparar o café, observando como ela movia os braços com graça entre as panelas e canecas. Havia algo reconfortante em sua rotina, mas a ansiedade também a acompanhava. A reunião de hoje é crucial, não é mesmo? Maria comentou, carregando a bandeja com as xícaras fumegantes. Sim, precisamos nos preparar para tudo, Maria. Não sei o que o empresário irá fazer, mas precisamos estar prontos para qualquer coisa. O tom da voz de João revelava um pouco de preocupação. Ela se aproximou, envolvendo os braços em torno dele. João, lembre-se de que você não está sozinho. Estamos todos juntos nisso. Qualquer que seja o desafio, nós enfrentaremos como comunidade. As palavras dela aqueceram o coração de João. Ele queria acreditar que poderiam resistir. À tarde, as pessoas começaram a chegar à praça, cada uma trazendo algo para contribuir, frutas, verduras, até mesmo ferramentas que poderiam ser úteis para o trabalho em conjunto. Era um espetáculo de cores e sons, a música da união ecoando em cada risada e conversa. Mas a alegria estava entrecortada pela presença inquietante de carros elegantes estacionando à distância. João reconheceu imediatamente o veículo luxuoso do empresário. O sussurro crescente entre os fazendeiros virou murmúrio. Os olhares se voltaram para João, ele percebeu a pressão. Quando a reunião finalmente começou, ele subiu no pequeno palco que montaram. As pessoas o observavam expectantes. Havia dúvida, mas também um fio de esperança atravessando a multidão. É um dia importante para todos nós. A união que estamos construindo não é apenas sobre nossas terras, mas sobre o nosso futuro. Ele começou, com o coração acelerado. Estamos aqui para nos proteger e fortalecer. E agora, precisamos nos preparar para o que está por vir.
A cada palavra, ele notava os rostos de seus vizinhos se iluminando. Viu a velha mulher sábia, com um sorriso encorajador, e um jovem fazendeiro que se levantou e gritou para apoio. A energia da praça pulsava como um coração batendo forte. Mas justo quando a esperança parecia se solidificar, algo aconteceu. Um grupo de homens bem vestidos, seguidos pelo empresário, apareceu na entrada da praça. O empresário cruzou os braços, um sorriso sarcástico em seu rosto. Olha quanto entusiasmo por aqui! Parece que vocês decidiram brincar de fazendeiros. Mas não será tão fácil assim. As palavras cortaram a atmosfera como faca afiada. Todos ficaram em silêncio, a tensão palpável. João sentiu o coração disparar. Agora, mais do que nunca, a união que ele tanto acreditava seria posta à prova. O empresário avançou confiante, e João percebeu que o ataque finalmente havia começado. A comunidade estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A pergunta flutuava no ar: seriam eles capazes de superar a intimidação e a ameaça de destruição? A força que construíram até agora seria suficiente para confrontar a realidade que se aproximava? Quando o empresário começou a falar, sua voz soava como um trovão na quietude tensa da praça. Vocês realmente acham que podem competir comigo? A maioria de vocês luta para sobreviver, enquanto eu faço acordos multimilionários. É apenas questão de tempo até que eu tome o que é meu por direito. Os olhares de desespero e indignação se espalharam entre os fazendeiros. João respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele não podia deixar a comunidade desmoronar diante desse homem arrogante. Os rostos conhecidos ao seu redor representavam sonhos, esperanças, vidas dedicadas ao cultivo da terra. Ele precisava agir. Não somos competidores! João gritou, desafiando a voz do empresário. Estamos aqui para mostrar o valor da nossa união. Nossas histórias são mais fortes que os seus dinheiros. Nossas vidas valem mais do que qualquer negócio que você possa fazer. Um murmúrio de apoio tomou conta da multidão. A ira se uniu à esperança, e João percebeu que a força estava ali, pulsando no coração de cada um deles. Ele continuou, falando rápido e decidido: estamos juntos. Se um de nós cai, todos caem. Esta terra carrega nossas raízes e nossa identidade. As palavras de João reverberaram na praça. Ele podia ver a determinação nas expressões dos fazendeiros, que antes estavam receosos. A velha mulher sábia ergueu sua bengala e gritou: se junte a nós, você que nos conhece. O nosso suor regou essa terra. O empresário, surpreso, deu um passo para trás. Havia um momento, um breve intervalo em que sua expressão se desfez. Mas em seguida, um sorriso cínico retornou ao seu rosto. Vocês são apenas um bando de sonhadores. Sonhos não pagam contas. Esta terra será minha. Então, sem avisar, um dos fazendeiros mais jovens levantou-se, com os olhos ardendo em determinação. Se ligue! Não estamos aqui para esperar pelo seu dinheiro. Vamos lutar com tudo o que temos. O clamor surgiu mais uma vez, agora ecoando como um grito de guerra. João sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele percebeu que, apesar da atmosfera carregada de dúvidas, havia espaço para transformação. Cada um deles, com suas histórias e lutas individuais, poderia se unir e se tornar um só no enfrentamento. Elegante ou não, o empresário era apenas um homem. O poder daquela união poderia ser a maior surpresa. Os fazendeiros começaram a se levantar, agarrando as bandeiras improvisadas, que representavam a sua luta. Vamos nos apoiar, vamos mostrar o que somos, João incentivou. A praça, antes marcada pelo medo, inchava de coragem e energia. A tensão estava no auge. O empresário, percebendo que a narrativa poderia fugir de seu controle, decidiu mudar de estratégia. Ele sorriu, mas havia uma sombra de raiva em seus olhos. Então, que assim seja. Vamos ver até onde vai essa bravata. Um leão não se preocupa com o grito dos cordeiros. João olhou ao redor e viu que mesmo as nuvens escuras começavam a se dissipar um pouco. A luz do sol brevemente escapava entre elas, como um sinal.
A esperança parecia renascer no coração daqueles homens e mulheres, fortalecendo suas vozes. Mas o empresário não estava preparado para desistir tão facilmente. Ele fez um sinal para os seus homens, e parecia que uma nova jogada estava a caminho. Que truques ele teria na manga? A comunidade estava agora em um ponto de virada. E enquanto a tensão crescia, a certeza de que a batalha estava apenas começando pairava no ar. O verdadeiro teste da força e união ainda viria. Como seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? O futuro da cidade e de suas vidas dependia disso. João respirou fundo, o coração acelerado. Era hora de se preparar para o que viria a seguir. A praça estava em movimento. A energia dos fazendeiros se misturava com a tensão no ar, e tudo que João podia ouvir eram os corações pulsando, a esperança vibrando, mas também o medo e a incerteza do que estava por vir. Ele sentiu o calor do sol aquecendo seu rosto, mas a sombra do empresário pairava sobre eles como uma nuvem ameaçadora. Enquanto a multidão se organizava, João ponderava sobre a próxima estratégia. Não bastava gritar ou mostrar força, era necessário um plano. Ele se lembrou das reuniões que tiveram antes, onde compartilhavam ideias e sonhos. A força da comunidade não viria apenas de suas vozes, mas da maneira como se uniriam para agir. Vamos nos dividir em grupos, propôs ele, sendo ouvido com atenção. Precisamos de um time para registrar o que temos e outro para se comunicar com a cidade. O empresário quer nos desestabilizar, mas precisamos mostrar que sabemos o que fazemos. As pessoas começaram a murmurar, algumas até assoprando energicamente, enquanto se espalhavam para formar equipes. Era um momento crucial, e João sentiu seu coração acelerar. Eles estavam se unindo, mas cada um carregava as próprias inseguranças. Olhando para eles, ele sabia que precisava reforçar a fé que agora começava a germinar. Estamos todos juntos nessa! Gritou João, seu tom enérgico cortando o murmúrio da praça. Esta terra é nossa, conquistada com trabalho e suor. Estamos prontos para lutar pelo que é nosso, e se lutarmos juntos, seremos mais fortes do que qualquer empresário. As vozes foram se elevando novamente, unindo-se ao chamado de João. Em outros momentos, o desespero teria tomado conta, mas agora, havia um novo brilho nos olhos deles. A velha mulher que antes havia gritado pela união se aproximou e, com um sorriso terno, colocou a mão no ombro de João. Você trouxe luz a esta luta, meu jovem. Não deixe que o medo te vença. Juntos, somos uma força que não se pode ignorar. Sentido acolhido pelas palavras dela, João respirou fundo e olhou para o empresário. Sabia que não poderia hesitar. Vez por outra, as pegadas no chão logo diante dele pareciam marcadas por pesos de vidas e histórias. O futuro dos fazendeiros dependia da coragem que encontrariam dentro deles. Mas então, como um flash de luz cortando a escuridão, um dos homens do empresário se aproximou. Era Raul, um ex-fazendeiro que agora servia ao lado do empresário. Ele havia sido uma referência de força em seus dias de glória, mas agora estava tomado pelo orgulho do dinheiro, como um lobo entre o rebanho. Não se deixe enganar. Ele está manipulando vocês. Isso que chamas de união é só uma ilusão. Gritou Raul, sua voz cortando o ar em tom alto. O que deveria ser um aviso soou mais como uma provocação. Calado, Raul. Você não é mais um de nós. Um jovem responderá, sua voz firme. Se você quer lutar ao lado dele, que assim seja. Nós somos mais que isso. João sentiu seu peito inflar de emoção. A determinação crescia. Ele poderia sentir que a comunidade começava a embalar uma coragem que poderia surfar nas ondas da mudança. A união é nosso maior patrimônio. Gritou João. A vitória não é apenas ganhar uma batalha, mas manter a dignidade e o orgulho de nossas lutas. Os fazendeiros reagiram positivamente, cercados por um espírito comunitário renovado. Mas no fundo, João sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. O empresário jogaria suas cartas, e eles precisariam estar prontos para reagir. Ele vislumbrou a próxima manobra, o próximo ato desse jogo. Afinal, onde Raul se posicionaria? E qual seria realmente a verdadeira estratégia de seu opositor?
Essa batalha era apenas o começo, e as peças estavam começando a se mover. João só esperava que, no calor da luta, eles não se esquecessem do que realmente importava. Precisamos nos manter juntos, pensou ele. Mas o que faria o empresário para desestabilizá-los a seguir? A brisa da tarde começou a soprar suavemente, como se quisesse levar consigo as tensões que pairavam sobre a praça. A multidão, vibrante e pulsante, agora parecia mais concentrada. João observou os rostos ao seu redor, alguns eram familiares, outros, apenas conhecidos que se tornaram aliados nas últimas semanas. Era um mosaico de esperanças e medos compartilhados, de força coletiva que pulsava como um só coração. Ele precisava de um plano mais audacioso, algo que pegasse o empresário de surpresa. E se fizermos algo inesperado? Pensou, sua mente borbulhando de ideias. Ele olhou para o grupo que se formava, percebendo que cada pessoa trazia consigo não só suas habilidades, mas também um pedaço da história daquela terra. Vamos realizar uma feira! Convocou, sua voz agora mais serena e poderosa. Uma feira que mostre ao povo da cidade o que realmente produzimos. Vamos vender nossos produtos, contar nossas histórias, mostrar nossa força. O empresário pode ter dinheiro, mas nós temos o que ele não pode comprar, autenticidade. As reações foram instantâneas. Pela primeira vez, os olhos de alguns fazendeiros brilharam como se a ideia tivesse acendido uma chama dentro deles. Sim! Alguém gritou. Vamos mostrar que somos mais do que números e contratos. Vamos fazer isso! Respondeu o outro. O entusiasmo agora explodia como fogos de artifício, quebrando as correntes do medo que até então os haviam aprisionado. Enquanto a multidão começou a se dispersar para organizar as coisas, João se sentiu revigorado. Ele sabia que não seria fácil. As feridas e inseguranças estavam ali, mas a iniciativa deles de se unir em prol de um propósito maior poderia despertar o que havia de melhor em cada um deles. Entretanto, a sombra do empresário ainda pairava, e João não se esqueceu disso. Justamente quando a energia da praça atingiu o auge, um carro luxuoso parou abruptamente na esquina. A figura imponente do empresário, com seu olhar ávido e um meio sorriso desdenhoso, saiu do carro. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão no ar rapidamente se intensificou. Uma feira? Ele disse, rindo com desprezo. Vocês realmente acham que isso vai mudar alguma coisa? Olhem ao seu redor. Isso não passará de um espetáculo vazio se não houver quem se importe. A fala calou a multidão por um instante. Os ânimos que antes estavam elevados agora eram permeados pela dúvida. Raul, ainda próximo, buscava aproveitá-la. Viram? O que nos resta é desistir. Quem é você perto do poder dele? Disse, utilizando sua antiga influência para tentar desestabilizá-los. João, no entanto, não podia permitir que o desânimo se infiltrasse novamente. Ele olhou para as pessoas que acreditavam nele, que queriam fazer a diferença. A diferença não está em quem é poderoso, mas em quem tem coragem de acreditar no que faz. A multidão começou a murmurar, trocando olhares encorajadores, como se falassem silenciosamente. Josefa, a mulher de sorriso acolhedor, deu um passo à frente. Nós temos nossas vozes. Nós somos mais do que uma mera competição contra um empresário. Se não lutarmos por nossos sonhos, quem o fará? Um murmúrio se transformou em gritos de apoio. Cada palavra parecia ressoar nas paredes da praça. Mas com a vitória da união também veio uma nova pergunta: como cada um deles se equiparia para essa luta? O empresário, com seu poder, ainda se movia nas sombras, e o que ele faria a seguir? João sabia que a batalha mal havia começado. Eles precisavam de uma resposta, e logo. O dia da feira se aproximava, e se queriam se destacar, precisavam agir rapidamente. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele olhou para o empresário novamente. Para cada plano que ele tinha, deviam criar uma resposta que fosse ainda mais forte. Como desmascarar o empresário antes que ele pudesse esmagar seus planos? A luta estava só começando e João tinha certeza de que desafios ainda mais complexos estavam por vir. A manhã da feira chegou mais rápida do que João esperava. O sol brilhava forte,
iluminando os rostos decididos que se juntaram na praça. A energia estava elétrica, mas a ansiedade ainda tremeluzia no ar. João caminhava entre as barracas, verificando os últimos detalhes: frutas frescas, queijos feitos à mão, artesanatos cuidadosos, cada item uma história de esforço e dedicação. Ele observava as expressões dos amigos e conhecidos que faziam parte daquilo tudo. Cada um contava com um olhar que, mesmo carregando um pouco de receio, refletia esperança. O que precisamos agora é mostrar aos outros que somos mais fortes juntos, pensou, enquanto ajudava a ajustar uma placa que exibia o slogan: a força do nosso trabalho. Familiares e vizinhos começavam a chegar. Cada um trazia seu próprio talento, sua própria história. A voz de Josefa se destacava, organizando as apresentações dos artistas locais que dariam um colorido especial ao evento. Ela estava tão animada quanto os outros. Talvez, ainda mais. João admirava sua determinação, sabia que juntos estavam construindo um legado, algo que poderia marcar a história daquela cidade. Mas enquanto a feira começava a tomar forma, a sombra do empresário não se afastava. João sentiu um frio na barriga quando avistou seu carro novamente, estacionando em um canto da praça. Ele desceu, seguido por uma tropa de homens de terno, todos com olhares severos e sorrisos discretos. Era claro que ele não estava ali só para assistir. Que espetáculo mais triste, comentou o empresário, com uma voz que soava como um trovão em meio à animação da feira. Muitos se viraram, e um murmúrio de desaprovação começou a circular entre os presentes. Vocês realmente acham que isso vai ser um sucesso? Qualquer comprador pode ir e vir, e com o dinheiro ele compra o que quiser, continuou, provocando risadas de seus homens. João sentiu sua coragem balançar. Mas não podia permitir que as palavras dele afundassem suas esperanças. Com a respiração profunda, alinhou seus pensamentos. Era hora de agir. É exatamente isso que você não entende, respondeu João, elevando a voz para que todos ouvissem. Essas barracas estão cheias de alma. Cada produto aqui tem um significado. Não estamos vendendo apenas mercadorias, estamos oferecendo um pedaço de nossa vida. E as pessoas podem sentir isso. As pessoas na praça começaram a aplaudir, e a convicção de João era palpável. Ele seguiu, cutucando o empresário com seus próprios argumentos. Seu poder pode comprar bens, mas jamais comprará felicidade. Hoje, somos nós que escolhemos o que queremos ser. A multidão começou a se manifestar em apoio a João, e a voz coletiva ecoou. Nós somos o povo. E essa feira é nossa resistência. Mas o empresário não iria desistir facilmente. João notou que ele olhava o cenário com um sorriso desdenhoso, como quem joga xadrez, antecipando movimentos. Então, vamos ver o quanto isso vale. Aposto que não há um só cliente disposto a cá entre nós depois de conhecer as ofertas em minhas lojas, desafiou o empresário, acenando para os outros homens. A adrenalina subia, e João soube que o embate estava apenas começando. A feira poderia ser o início de uma luta pela dignidade, mas também trazia a tensão de um confronto direto entre dois mundos distintos, a essência da vida simples e autêntica contra o frígido cálculo do capital. Ele olhou nos olhos dos seus amigos, sentindo o calor do apoio deles. Precisavam de um plano. Algo que não apenas mostrasse o valor da feira, mas que também derrubasse o empresário de seu pedestal de confiança. Vamos fazer uma ação conjunta, sugeriu João, já sentindo a chama da inspiração. Um evento que ressoe com todos, onde possamos surpreender. Vamos enviar uma mensagem que não possa ser ignorada. Como? As ideias fervilhavam na cabeça de todos, cada um contribuindo com um possível passo. Mas à medida que conversavam animadamente, a pergunta ainda pairava no ar: o que o empresário faria a seguir para desestabilizá-los? E qual seria a estratégia deles para não apenas resistir, mas vencer essa batalha? A resposta estava prestes a se revelar. A praça tremulava com a energia da feira, e João sentia que a chama da luta pela dignidade já havia sido acesa. Ele olhou para os rostos ao seu redor, amigos determinados, e percebeu que precisava dar um passo decisivo. Não era apenas uma feira, era um grito contra o autoritarismo que o empresário representava.
Vamos fazer uma demonstração de força, exclamou ele, com um brilho nos olhos. Se oferecermos algo que ele não pode igualar, talvez consigamos atrair a atenção das pessoas e mostrar que somos mais do que apenas produtos. Precisamos de algo único. Josefa, ouvinte atenta, sugeriu: que tal uma competição de receitas? Cada barraca apresenta um prato, e o público vota no melhor. Assim, mostramos a diversidade de nossas tradições e o talento de nossa gente. Vários apoiaram a ideia, e logo a animação crescia. Era um plano simples, mas poderoso. Enquanto conversavam, os amigos começaram a discutir como poderiam fazer as barracas se tornarem um show à parte, cada uma contando uma história através da comida. Horas se passaram e a agitação só aumentava. As barracas se tornaram verdadeiros palcos, com cheiros envolventes que dançavam pelo ar, despertando a curiosidade de quem passava. Testemunhas da feira recém-inaugurada começavam a chegar em maior número. João avistou pessoas de outras cidades que se juntavam à multidão, atraídas pela autenticidade daquelas barracas. Havia uma mágica se formando. Quando o evento começou, o brilho da luz do sol parecia intensificar-se, refletido nos rostos sorridentes dos visitantes. Os participantes foram ágeis, mostrando suas habilidades com pratos típicos, risos ecoavam enquanto as crianças corriam de uma barraca para outra. João observava atentamente, até que viu um grupo de jovens se aproximar, brilhando de expectativa. "No que podemos ajudar?", perguntou um deles, animado com a atmosfera da feira. A conexão crescia, e um plano se cristalizava. "Precisamos de jurados. Vamos fazer as pessoas votarem e dar prêmios. Assim, todos irão querer experimentar cada prato", disse João, contagiado pela energia do momento. Josefa, em meio a seus preparativos, gritou: "E que tal um prêmio simbólico, como um certificado de melhor receita da feira? Vamos fazer isso valer a pena." Os aplausos se tornaram ensurdecedores, e logo a competição começou. Cada barraca apresentava suas criações: o sabor da pamonha, o aroma do feijão tropeiro, a delícia da torta de goiabada. As pessoas se reuniam, provando um pouco de cada um, e a concorrência se tornava uma celebração. Enquanto isso, o empresário, de longe, observava, com um sorriso desdenhoso agora se dissipando lentamente. João notou isso e, em um momento de ousadia, decidiu que era hora de um novo passo. "Vamos convidar o empresário para participar." "Estão prontos", gritou, provocando risadas e olhares incrédulos, mas também um desejo feroz de mostrar que a unidade era mais forte do que qualquer desprezo. "Ótima ideia", apoiou uma senhora da comunidade, com a liderança que sempre trouxe. E rapidamente, o convite foi lançado, ecoando pela praça. O empresário, inicialmente hesitante, caminhou até a multidão, agora cercado pela energia vibrante de todos. "Eu não serei desafiado por um festival simples", ele alardeou, tentando manter o ar de superioridade. Mas João percebeu que um desafio já estava fora do seu controle. Havia algo na maneira como as pessoas o encaravam que mostrava que eles estavam prontos para lutar. Conforme a tarde avançava e os pratos eram degustados, a multidão se uniu. Ao redor, a música começou a tocar e o clima se tornou ainda mais festivo. Mas a pergunta ainda vazava na mente de todos: o empresário aceitaria o desafio? E o que aconteceria se ele mostrasse suas armas no meio daquela alegria? A resposta se aproximava, e a tensão estava prestes a explodir. Os feixes de sol começavam a se pôr, colorindo o céu em tons de laranja e rosa, enquanto a feira alcançava seu ápice. As risadas ecoavam como um testemunho da união e da força que João havia acreditado ser possível. O aroma dos pratos exalando cheiro de lar preenchia o ar, e a cada garfada, a comunidade se unia em celebração. Mas, no fundo, a presença do empresário continuava a pairar como uma sombra sobre tudo. "Que tal um desafio culinário?" João propôs, seus olhos brilhando de determinação. "Vamos fazer uma corrida de receitas, e ele também pode participar, se quiser." O falatório se espalhou rapidamente pela praça, e um murmúrio de aceitação tomou conta. A ideia de desafiar o empresário em seu próprio jogo tornou-se uma vontade coletiva. Assim, João se aproximou do empresário. Com um sorriso desafiador, ele disse:
Você se junta a nós ou vai continuar escondido atrás dos seus acordos e do seu dinheiro? Vamos ver quem faz o melhor prato hoje. Os cidadãos decidirão. O empresário hesitou, o olhar de espanto em seu rosto revelando que, por trás da máscara de arrogância, havia um fio de preocupação. Ele refletia rapidamente, percebendo que a situação poderia se voltar contra ele se não aceitasse o desafio. Com relutância, mas também com um sorriso torto, ele finalmente aceitou. Eu não tenho tempo para joguinhos, mas se é isso que vocês querem, então, que assim seja. O desafio estava lançado e a multidão, agora ensandecida, vibrou em apoio. Os gritos de incentivo criaram uma atmosfera de camaradagem, e as barracas começaram a fervilhar como nunca antes. Cada zona de degustação se encheu de cheiros irresistíveis e promessas de sabores. Os sabores que representavam não apenas a culinária, mas o esforço e a luta de cada um daqueles que estavam ali. A competição começou, e enquanto João supervisionava o evento, ele percebeu que o empresário, mesmo em meio à descontração geral, estava agindo de forma calculista, tentando impressionar com um prato que provavelmente exibia sua familiaridade com a alta gastronomia. Mas algo em seu jeito era frio e artificial, contrastando com a essência vibrante das barracas de João, que transpunham amor e tradição. Com isso, a apresentação se aproximava, e a tensão aumentava ao redor. Os jurados, escolhidos entre a comunidade, aguardavam ansiosos para provar o que cada um deles havia preparado. Quando chegou a vez do empresário apresentar seu prato refinado, ele não hesitou em destacar suas credenciais, como se isso fosse o que garantiria sua vitória. Um prato simples, mas com classe, afirmou ele, lançando um olhar desdenhoso para as criações modestas dos fazendeiros que, ali, com suas receitas simples, carregavam o peso de gerações. A multidão apenas sorriu, sabendo que não era apenas um concurso culinário, era uma questão de identidade. Quando chegou a vez de João, ele olhou nos olhos da comunidade. Em vez de graras chilenas e sonhos sem vida que o empresário tentava impingir, ele decidiu que seu prato falaria por si. Com um sorriso confiando a seus sentidos, apresentou um arroz com pequi, adornado com as verduras frescas da agricultura local, algo que trazia em cada garfada um pedaço da história e da luta daquela comunidade. Assim que os jurados começaram a degustar, o silêncio se fez, enquanto cada um sentia a magia do sabor inconfundível do que realmente era comer. Uma explosão de risos e murmúrios de aprovação surgiu a partir do primeiro pedaço que foi provado. O também de emoções contidas na comida de João nascia de um amor profundo pela sua terra e pelo seu povo. O empresário, em seu charme impassível, notou a reação calorosa ao prato de João e, visivelmente irritado, começou a argumentar, mas sua voz se perdeu dentro da onda de elogios que emoldurava o delicioso prato de João e o espírito saboroso que emanava da sua habilidade em unir a comunidade por meio da culinária. Quando os jurados finalmente se reuniram para deliberar, um clima eletricamente tenso se instalou. João sentia seu coração acelerar enquanto os olhares se voltavam para cada canto da praça. Ele sentiu que, independentemente do resultado, já havia vencido ao se unir com sua comunidade. Após provar todas as iguarias, decidimos que o prêmio vai para, anunciou a porta-voz dos jurados, com um brilho nos olhos, João e sua deliciosa receita. Os sorrisos explodiram como fogos de artifício, cercando a figura de João, que se sentia leve como uma pluma. Ele não apenas venceu um prato, mas provou para todos inclusive para si mesmo que a verdadeira riqueza era a união, o compartilhamento de histórias e o amor que sucedeu no seu cotidiano. O empresário agora estava pálido, seu olhar em desespero. Ele percebeu que seu poder de dominar e intimidar não era nada em comparação à força daquela comunidade unida. João sentiu que tinha alcançado mais do que esperava. A comunidade erguia-se como um baluarte, e o empresário, derrotado pelo sabor da autenticidade deles, apenas se afastou, a frustração queimando em seu rosto. E assim, a feira não foi apenas um evento, mas o renascimento de uma comunidade, a solidificação de um sonho coletivo que, de agora em diante, inauguraria uma nova era. João olhou para os amigos, para sua família, e agradeceu não apenas pela vitória, mas pela jornada. Comemorando sob o céu estrelado, ele percebeu que a fazenda e o futuro que todos construiriam juntos seriam muito mais do que apenas terra, seriam uma nova história de força e resiliência, uma nova era de desafios superados em amor e união.
Nunca houve um momento como aquele. João finalmente se sentiu em casa. E você? Se identificou com a luta de João e a força da comunidade? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nosso apoio. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos, você também faz parte dessa história.